Muito bem. Olá, análise de conjuntura econômica, aula 3, curso de Ciências Econômicas da Unifesp. Esse material já foi enviado para vocês, chama PowerPoint ACE, tópico 3. Eu vou ter que enviar de novo, porque estava desconfigurados vários slides, depois que eu descobri, vou mandar de novo para vocês, tá? Mas, de qualquer modo, está aí o slide já refeito, eu vou enviar para vocês o slide configurado. Muito bem. Vamos lá. Análise de conjuntura, cenários. Vamos falar mais sobre cenários e os cenários que nos interessam aqui no jeito que a gente faz cenários em economia, né? Ou seja, a análise de conjuntura econômica. Novamente, cientistas políticos, bacharéis em relações internacionais, tem também, além de outras áreas, administração de empresas, tem o próprio modo de fazer análise de conjuntura, ferramental, diferente, e aqui a gente vai ver algumas ferramentas que são tipicamente utilizadas para fazer análise de conjuntura econômica, tá? Esse daí da foto é o Cazuza, né, o cantor de música popular brasileira. Na música O Tempo Não Para, de 1988, ele fala isso, ele coloca no trechinho da música: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para, não para, não para. Então, eu quis só chamar a atenção desse refrão aí da música, que eu acho interessante pensar nessa questão de se é verdade isso de o futuro repete o passado, né? Como isso é verdade e como isso é mentira ao mesmo tempo, né? Mas verdade porque parece que as pessoas, os países, sei lá, até time de futebol, para quem gosta, ou outras coisas, como que há uma certa tendência aí a repetir coisas, né, que você já fez antes, ou seja, aparentemente não repete por um tempo e depois de algum tempo passa o tempo e você repete aquele padrão, né? Enfim, como se não houvesse aprendido. Mas isso por um lado, né? Que o futuro repete o passado. Mas, por outro lado, em análise econômica, né, de análise de conjuntura econômica, isso também é bastante errado, bastante mentira, à medida que quase sempre os padrões não repetem, né? Então, se o PIB está subindo, não quer dizer que o PIB vai continuar subindo, pelo contrário, né, o que importa no final das contas, e é por isso que eu insisto aqui, é ver a dinâmica das variáveis que estão movendo o cenário que você está analisando, né? Então, o cenário vejo o futuro repetir o passado, não necessariamente, né? A ideia do Museu de Grandes Novidades é aquele negócio de que várias coisas que pareciam ser rupturas com o passado, né, e que seriam adotadas no futuro e para todo sempre, acabam indo parar no museu, né? Então, exemplo, o DVD, ou mesmo o CD de música, o LP, né? Que, enfim, durante um bom tempo simbolizou o presente e até o futuro, né, da música, mas que, interessantemente, né, com a mudança, com a adoção da internet, adoção da banda larga, adoção de, enfim, um novo modo de distribuição de música, fez com que o CD, por exemplo, virasse fosse parar no museu, né? Então, poucas pessoas utilizam CD para tocar música hoje. Eu sou um deles, mas bem poucas pessoas, né? As pessoas hoje baixam música, ou nem baixam música, ficam ouvindo nos aplicativos do tipo Spotify, né? Bom, mas independente, que o ponto que eu queria falar para vocês é que, independente de se o futuro repete o passado ou não, né? Se tem alguma questão de padrões que a gente pode a descobrir num determinado comportamento de uma certa variável ou de uma certa ponto de interesse, se ele vai repetir o passado ou não, né, independente dessa questão, o tempo não para, né, não para, ou seja, ele vai sempre continuando e a gente tem sempre o desafio do tempo, que ou seja, estamos aí em dezembro de 2020, eu ia falar 1920, 100 anos atrás já, né? Viu como 100 anos passaram rapidinho. E, independente disso, estamos em dezembro de 2020 e tem um desafio. Qual que é o desafio?
fazer análise de conjuntura para 2021. Por que é importante fazer análise de conjuntura para 2021? Porque a gente, de alguma maneira, a gente precisa tentar saber, e isso é do ser humano, saber onde que a gente vai, com que a gente vai lidar no futuro próximo, né? Mas existe essa tendência de tentar entender, nem que seja um pouquinho, nem que seja usando de artifícios como cartomante, bola de cristal, ou análise de conjuntura econômica, tentar entender um pouquinho para se sentir mais preparado para esse futuro, né? Por mais desafiante que as coisas que acontecem são complicadas, elas sempre são, né? Todo mundo está nervoso, preocupado, cansado da pandemia, vendo aumentar no Brasil o número de pessoas que estão nos hospitais, né, que estão hospitalizados, outras pessoas falecendo, estão preocupados para burro, e é um cenário preocupante, sim, essa questão de pandemia, mas ano passado, nessa mesma época, fim de ano, aliás, um pouquinho antes, né, essa disciplina estava sendo ofertada também, a gente estava discutindo as mesmas questões e com as mesmas angústias, ou seja, de tentar entender o que ia acontecer em 2020. E no ano anterior, no ano anterior, 2018, eu não ministrei essa disciplina, porque eu estava fora, estava na Itália. Mas, enfim, em 2016 ou 2017, a gente estava preocupado com o futuro em 2018, nesse ano seguinte, o que seria, né? O que será do amanhã, não é? Ou seja, a análise de conjuntura sempre foi e sempre será uma questão premente, porque as pessoas querem entender o que vai acontecer no futuro próximo. Tá? E próximo pode ser alguns meses, alguns anos, ou pode ser lá na frente, daqui a 10, 20 anos. Nós só vamos precisar de ferramentas diferentes, tá? Para esses modos diferentes de olhar o futuro. Mas é isso. Na verdade, a grande verdade é essa. Seja que o futuro repita o passado ou não repita, a verdade é que o tempo não para. Vai sempre caminhando, e seja hoje, ou seja amanhã, ou seja depois, a gente vai sempre tentar entender o que vai acontecer lá na frente com o tempo, com o próprio tempo. Muito bem. Dito isso, nessa introdução aí de análise de conjuntura, mais aula sobre cenários, tá? Então, eu já falei mais de 1000 vezes aí sobre cenários, a gente volta, acaba sendo um pouco repetitivo, alguns pontos, alguns slides, mas é para a gente poder criar um ambiente de poder utilizar algumas ferramentas para cenários, tá certo? E é uma matéria que, como eu disse para vocês no começo, essa disciplina aqui não tem muita, vamos dizer assim, carga teórica, né, ou muitas material teórico, então é a prática de alguns exercícios, que nem a gente já fez aquele primeiro, que espero que vocês tenham lido algumas daquelas cartas de conjuntura, para vocês verem tipicamente né, qual é o conteúdo de uma carta de conjuntura. Então, eu espero que vocês tenham lido e tentado feito aquilo que eu pedi, né, extraído algumas coisas do análise de conjuntura daquelas cartas, né, seja do IPEA, ou seja da FIP, ou seja do IBRE, Fundação Getúlio Vargas do Rio. Enfim, foi um exercício para a gente poder mexer e lidar aí com essa questão de cenário. Já tivemos um na semana passada também, hoje é a extensão dele, eu vou falar um pouquinho mais sobre aquele exercício da semana passada, hoje, tá? Mas, de qualquer modo, cenários, a elaboração de cenários é a ferramenta para tomar decisão. Por que a gente tem que tomar decisão? Porque, né, o tempo não para, amanhã vai chegar, e eu tenho que fazer uma série de coisas, e eu tenho que estar o melhor preparado possível, por isso que eu tenho que entender um pouquinho sobre cenários de situações futuras, tá certo? E é certo que existe um monte de incerteza vindo por aí, né? Mas o jeito é organizar essas incertezas, né? De um jeito, aqui eu falo, um número limitado de opções, ou seja, você pode alguém pensar que existem infinitas incertezas que pode acontecer. Claro, é verdade, mas dentro de um modo estruturado de pensar, nós vamos organizar um pouco essa bagunça, né, dessa incerteza, num número limitado, ou seja, quais são as opções mais prováveis, né? E, de acordo com essas mais prováveis, ver possíveis decisões que cabem sair a partir de cada uma desse número limitado de opções, desse número limitado de cenários, tá bom? Então, primeiro ponto é isso. Nós temos 2 tipos de cenários nessa disciplina aqui.
tá? Os cenários extrapolativos e os cenários alternativos. O cenário extrapolativo, ele é um pouco, sim, isso que vocês estão vendo aí, ou seja, olhar para o retrovisor, né? E olhar para o passado e para o presente, né? Porque afinal o presente é exatamente esse ponto aqui, né? Que está refletindo o ponto que você está caminhando nesse exato momento, e mais o que você já caminhou para trás um pouquinho, e extrapolar ou prolongar algumas tendências dessas principais variáveis desse cenário que te interessa, tá certo? E ver como que do presente ela vai evoluir para o futuro, dentro de duas ou três, talvez, mais prováveis caminhos, tá? Então, o cenário extrapolativo é esse, a gente falou na semana passada. Já os cenários alternativos, que é o que a gente vai começar a ver em bastante detalhe na semana que vem, vai ficar lá um bom tempo nos cenários alternativos, eles já são cenários de mais longo prazo. Olha aí, alguns desses caminhozinhos aqui, eles entram pelo futuro, né? Ou entram pelas nuvens e vai num futuro que parece ser longe, né? Aqui, ó, onde estou mostrando aqui, parece ser, sei lá, 2030 ou 2035, né? Ou 2040. Então, está muito à frente. Então, mas a ideia é, puxa vida, mas será que é possível pensar em futuros tão, né, lá na frente, 15 anos, 20 anos? Bom, olha, aí, eu não sei se é possível, quer dizer, na verdade, a gente tenta exatamente pensar em algumas coisas que podem fazer com que esse ponto que eu estou hoje aqui, né, e possa mostrar os principais cenários alternativos ou caminhos alternativos que passam por alguns fatores de mudanças que vão ocorrer, esses fatores de mudança, não só hoje, onde eu estou caminhando, mas no próximo ano, no outro, e no outro, e no outro, alguns fatores ou incertezas mais importantes que podem podem nos levar para alguns futuros possíveis ou futuros mais prováveis, tá? Vai ficar mais claro à medida que a gente apresentar depois que seriam esses fatores de mudanças e quais cenários alternativos são esses, tá certo? Mas a verdade é que quanto mais tempo você passa, mais longe você fica disso aqui, ó, do espelho, e mais vai caminhando nesses futuros nebulosos aí de longo prazo, distantes, né, aparentemente tão distantes. Então, é uma outra metodologia do que essa que a gente viu na semana passada, mas, enfim, o importante é que são fatores de mudança de longo prazo, incertezas mesmo de longo prazo que fazem com que a gente possa entrar nesse futuro aqui, de longo prazo, ou mesmo nesse aqui. Tá? Então, a gente vai pensar isso aqui depois. Tá? Vamos rever um pouco o que a gente fez na semana passada, em termos de cenários extrapolativos. Tá? Então, o cenário extrapolativo, como eu mencionei, é necessariamente de curto prazo, tá? Então, uma extrapolação aí das variáveis do passado recente para um futuro também para frente, mas que relativamente perto. Tá? Então, estamos pensando talvez 2023, 2024, né? Alguns poucos anos ou meses, né? 24 meses, 48, 72 meses. E para esse horizonte de tempo, a gente planeja 3 principais cenários. Tá? É um cenário básico, depois do cenário otimista e cenário pessimista. Cada um deles tem por trás uma variável que você... um pressuposto sobre a trajetória das variáveis econômicas principais que você está avaliando. Tá certo? Então, até 2023, o cenário básico, por exemplo, para o PIB, né, você mostraria a trajetória do PIB numa certa continuidade do que tem sido o PIB daqui para trás, olhando para trás e até o ponto de hoje. Tá? Uma extrapolação, uma continuidade, né, mais ou menos a mesma tendência. Então, você extrapola aquela tendência mesmo. Já com os cenários otimista e pessimista, o pressuposto não é de continuidade, mas sim uma melhora, no caso do cenário otimista, ou uma piora, né, no caso do cenário pessimista, na trajetória dessas variáveis econômicas principais que você está avaliando.
Tá? E o que causaria essa melhora ou essa piora seriam exatamente mudanças, né, na política econômica de curto prazo do governo ou mudanças de curto prazo no cenário externo. Tá? Então, vamos supor, com um cenário básico para o PIB seria aí de recuperação de, sei lá, 0,1%, ou meio por cento, 0,5%, meio por cento para o PIB do ano 2021, 0,7% no ano 2022, etc. Aqui, num cenário básico. Já num cenário otimista, você teria aí uma recuperação de 1% em 2021, 1,5% em 2022. E já num cenário de piora, seria uma queda de 0,5% em 2021 e uma recuperação de 0,7% em 2022. Tá? Então, a melhoria seria talvez por conta de gastos, política fiscal do governo de gastos, né? Ou seja, uma manutenção desse auxílio que o governo está dando para as famílias de baixa renda. Esse auxílio ajuda a retomar os gastos e, enfim, ajuda a retomar a renda, ajuda a retomar o emprego, ajuda a retomar o PIB no país. E é mesmo cenário ocorrendo no cenário externo, com a melhoria na saúde dos outros países, e os outros países começando a retomar compra dos produtos brasileiros, né, por exemplo. E aqui na piora seria o oposto disso que eu falei. Certo? Então, estamos aí com 3 cenários explorativos, né, que eu representei mais ou menos como faixas, né, por exemplo, se uma variável vem fazendo esse caminho aqui, esse cenário B, eventualmente, pode ser um cenário básico, né, um cenário A, que essa outra faixa, né, poderia ser um cenário otimista, e o cenário C podia ser pessimista. Mencionei também que a divisão entre os cenários não é exatamente sempre essa que você está colocando assim, vai depender da variável, né? De repente o cenário C ele pode vir para o negativo também, né? Para o campo negativo, ou o cenário A pode se estender mais para cá, enfim, a inclinação depende da variável. E outra, tem variáveis que subir é positivo, tem variáveis que subir é um efeito negativo, como seria, por exemplo, a relação do câmbio real dólar. Né? Então, se ele subir de R$ 5 por dólar para R$ 7 por dólar, esse é um cenário negativo, pessimista, não é um cenário bom. Tá? Então, depende da variável, certo? Isso eu também mencionei na semana passada. Bom, sobre os cenários alternativos, eu vou também mencionar algumas coisas, depois falar mais sobre cenários até o final da aula de hoje. Sem ainda entrar em muito detalhe sobre cenários alternativos, que é o tópico da semana que vem. Na semana que vem a gente vai ver essa metodologia em detalhe, tá? São 8 passos e depois a gente vai praticar bastante essa metodologia dos cenários alternativos. Bom, os cenários alternativos, o objetivo é rabiscar alguns, não é? Esboçar alguns cenários que podem ocorrer no futuro com uma maior probabilidade, sendo que esses cenários, eles lidam com as principais incertezas com relação a variáveis que podem causar mudanças radicais naquele cenário que você está avaliando. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou pensando na situação econômica do estado de Minas Gerais, tá? O PIB ou as suas principais variáveis econômicas. Tá? Quais seriam as principais... Teríamos que delinear nessa... E aí depois a gente vai ver em mais detalhe como você faz isso, dentro dessa metodologia de cenários, teríamos que delinear quais são as principais incertezas que hoje, 2020, né, olhando para o futuro, essas incertezas que a gente não sabe para onde elas vão, aquelas que são mais incertas. Tá? Porque as certezas, as variáveis que são mais certas, não são interessantes para os cenários alternativos, por incrível que pareça. Tá? Por exemplo, sei lá, hoje, graças a Deus, uma certeza é que o sol vai nascer amanhã, né? Embora amanhã pode, sei lá, depois de algum tempo,
talvez o sol não nasça mais e a gente vai precisar de um outro sol. Mas só brincando, e na verdade, né, como também já diz numa outra música aí da Legião Urbana, certeza que o sol vai nascer amanhã. Eu sei que o sol vai nascer amanhã. Tá, tudo bem, o sol vai nascer amanhã, isso é uma certeza. Isso daí, que o sol vai nascer amanhã, não influencia, não muda, não cria cenário futuro para a economia de Minas Gerais. O que cria são algumas coisas que são super incertas hoje, olhando o presente, em dezembro de 2020, né, que podem afetar a situação da economia do estado de Minas Gerais daqui a, sei lá, 10, 20 anos. Certo? Algumas dessas incertezas pode ser, sei lá, vamos chutar aqui antes de começar a trabalhar com isso, mas pode ser a sucessão do governo local, do governo do estado, né? Um governador de Minas Gerais passou aí por alguns governadores bons e outros nem tanto, né? Claro que não foi tão ruim quanto o Rio de Janeiro, não sei até que ponto vocês conhecem o ciclo político lá no Rio de Janeiro, mas, de fato, pelo menos uns 5 ou 6 governadores muito fracos do ponto de vista de adoção de políticas públicas que beneficiassem o Estado, né, fizeram com que enfim, uma situação já complicada da economia carioca continuasse tendo, né, continuasse no patinando até os dias de hoje. Pois bem, e é isso, é uma incerteza. A gente não sabe se o governador vai ser um bom governador, razoável, como parece ser o caso desse Romeu Zema, do governador atual de Minas Gerais, ou se não, se vai ser uma liderança fraca e não comprometida com mudanças na economia, na melhoria, né, na economia do Estado, né? Então, essa é uma incerteza importante e que afeta esse cenário daqui a 5, 10 anos. Então, pensar a economia mineira daqui a 10 anos, 20, né, depende um pouco dessa variável, que é extremamente incerta. E, assim como essa, tem outras variáveis incertas que vocês devem pensar aí, e essas variáveis são de várias ordens, são variáveis políticas, variáveis econômicas, sei lá, variáveis de saúde até, né, a pandemia, né, como você lidar com a pandemia hoje, né, minimizar o seu efeito sobre o Estado, isso mantém, né, mantém o capital humano funcionando, né, mata menos pessoas, morrem menos pessoas que poderiam justamente ser a base da economia do seu Estado. Então, esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, certo? Dentro dessa metodologia de cenários que a gente vai ver, tem coisas com diferentes graus de incerteza, temos variáveis mais incertas, outras um pouco menos incertas, e para você elaborar e pensar em cenários futuros, né, a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Como são a incerteza das principais variáveis que afetam o seu objeto de estudo, tá? E identificar também, além de identificar incertezas, pensar nas relações lógicas, as relações causais entre as variáveis, né? Então, que PIB é a soma de consumo, investimento, exportações, menos importações, mais gasto do governo, todo aluno de primeiro ano de economia já sabe, né? Agora, né, outras relações causais que a gente não sabe, né? Por exemplo, o papel do governo, do Estado, através da política fiscal, né, ou através da política industrial, da política regional dentro do Estado. Isso daí já é um pouco, já se sabe talvez menos. Enfim, essa é a ideia, tá? Então, cenários futuros, que são, né, a segunda grande metodologia que a gente vai usar aqui nessa disciplina, o principal ponto por trás dela é a ideia de incertezas, né? De você tratar incertezas e escolher variáveis que são incertezas e que são importantes aqui para aquilo que você está tentando modelar e tentando entender no futuro próximo. Tá? A gente vai chegar e vai ver bastante para vocês. Olha só que interessante, eu já contei para vocês que eu trabalhei na Vale, né, e que eu trabalhei com essa metodologia aqui, que chama metodologia GBN, a empresa Global Business Network, no ano de 2008, e na época a gente estava tentando fazer um cenário futuro para 2020. Olha só que doideira, né? 12 anos à frente, e não é que o futuro chegou, e não é que o tempo não para mesmo, que nem diria o Cazuza, que cantou essa música lá em 88, né? 2008,
20 anos depois se passaram e mais 12 já se passaram, o tempo não para e a gente está sempre tentando elaborar cenários alternativos. Naquela época, um dos cenários alternativos que a gente fez foi isso aqui, ó. Eu trabalhava na gerência de planejamento estratégico, em particular, planejamento estratégico do relacionamento institucional da Vale. Porque essas empresas muito grandes, né, elas têm um impacto tão enorme sobre a economia local, sobre a economia nacional, e eu diria até mundial, né, porque são transnacionais, como a Vale, né, atua em muitos mercados, em muitos países, compete com outros seus principais concorrentes nos mercados globais. Ela tem né, uma gama de atuação, uma extensão da sua atuação muito grande. Então, você precisa se relacionar com várias entidades, várias instituições. Algumas delas, como eu pontuei aqui, do setor público, mas não só do setor público, não. Tem do terceiro setor, tem do setor privado, né? E aí o setor privado aí tem os concorrentes, mas também tem os investidores, tem uma série de partes afetadas, que em inglês a gente chama de stakeholders, está escrito até aqui, ó, stakeholders, relacionamento com stakeholders. Stakeholders são isso, são as partes interessadas. E uma parte interessada, né, é toda instituição que é afetada ou afeta a empresa que você está analisando, no caso a Vale. Então, um dos stakeholders era o setor público, que a gente estava, enfim, avaliando o relacionamento da Vale com o setor público, e na época era 2008, como eu já disse, e também esse estudo aqui, não está escrito aqui, mas esse trabalho estava sendo feito para o estado do Pará. Eu talvez já tenha mencionado antes que o estado do Pará virou o maior locus ou local onde a Vale atua, né? Ela que foi tradicionalmente uma empresa mineira, nasceu em Minas Gerais, né? Como uma empresa estatal nos anos 40, extraindo minério de ferro, depois cresceu bastante em Minas Gerais, né? Extraindo esses minérios de ferro e outros tipos de minérios do estado de Minas Gerais, e transportando através da estrada de ferro Vitória a Minas, que é uma estrada que liga uma boa parte do estado, da região de Belo Horizonte e da região no entorno, com o estado do Espírito Santo, com o mar, né, com o porto de Tubarão, que é da onde a Vale exportava ou enviava os seus minérios para o restante do Brasil e para o resto do mundo. Agora, muito mais, no fim dos anos 70 para cá, ela começa a operar no Pará, né, numa jazida gigantesca que ela descobre no sudeste do Pará, e desde então ela começou a explorar minério de ferro desse lugar aí, próximo a Marabá, no sudeste do Pará, né, de novo, e transportando esse material por uma estrada de ferro que chama EFC, Estrada de Ferro de Carajás, que liga a Vale, lá perto de Marabá, com o porto de Itaqui, no Maranhão, da onde agora, sim, ela vai para vários lugares do mundo, seus produtos, principalmente para a China. Beleza. Então, só dando esse contexto do que a gente estava estudando aqui nessa época, estávamos avaliando o relacionamento da Vale com o setor público, cenário 2020, o ano atual era 2008, no Pará. Beleza. Então, o interessante aqui, e não vou explicar em detalhe agora, mas nessa metodologia, nós acabamos apontando essa como sendo uma das incertezas mais importantes para o resultado do relacionamento da Vale com o setor público no Pará em 2008. A sucessão político-partidária do governo do Estado, certo? Que podia ser uma entre dois extremos. Ela podia ser uma sucessão facilitadora à Vale, um governador alinhado com a Vale, ou um governador completamente dificultador ou desalinhado com a Vale. Tá? Então, depois eu vou explicar e falar mais sobre isso. E aí a outra variável que também julgamos extremamente incerta, que era importante, dado seu impacto na empresa, era o relacionamento com seus principais stakeholders ou partes interessadas. Esse relacionamento podia ser, de um lado, de um extremo integrado, ou seja, bem feito, em sintonia, ou podia ser um relacionamento distante, ou complexo, complicado, ou de difícil gestão. Tá?
Dentro dessas duas possibilidades extremas, para uma variável e para a outra, você acaba tendo quatro possibilidades, né? Quatro possíveis cenários, dependendo para onde você caminhar, né? Com relação a cada uma dessas duas variáveis extremamente incertas. E dependendo de que acontecesse no futuro próximo, a gente poderia ter entrado nesse aqui, a vida é bonita e é bonita. Ou no entre tapas e beijos. Ou ela não gosta de mim, mas seus filhos gostam. Cada cenário tem um nomezinho, tá? E esse cenário aqui tinha 3 nomes, eu não lembro qual dos 3 a gente acabou escolhendo. Vamos dizer boladona, boladona, que no carioquês quer dizer chateada, chateada. Ou seja, são músicas, nomes de músicas da época aí do 2008 da vida aí. Bom, então, cada cenário então está representado por esse nome de música e ele tinha uma determinada implicação se acontecesse esse cenário. Por exemplo, é a vida, é bonita e é bonito significa sucessão partidária com governos facilitadores e a Vale conseguindo se relacionar bem com as partes interessadas do Estado do Pará. Então, nesse sentido aqui, era um possível cenário, mas você tinha também o cenário oposto aqui, no qual ambas as variáveis tinham ido para lugares, para uma direção complicada, que era uma sucessão dificultadora em um relacionamento distante, que seria o boladona, né? E aí, esses dois outros cenários que eu chamo de intermediários, ou seja, 4 possíveis cenários futuros até 2020. Tá? Se alguém me pergunta qual desses, na verdade, aconteceu agora que a gente já chegou em 2020, eu não sei dizer exatamente, porque eu estou fora da Vale desde 2009. Na verdade, teve uma parceria, né? Eu entrei com o traseiro e eles com o pé. Né? Eles me deram um pé no traseiro, ou seja, fui mandado embora naquela crise mundial da economia financeira, né? Eles mandaram um monte de gente embora. A Vale tinha 40 mil funcionários, parece que eles mandaram 3 mil pessoas embora naquela época. Nossa, né? Vocês imaginam o impacto na economia do Pará com Minas Gerais e mesmo do Rio de Janeiro, que é onde eu morava na época, né? Mas, enfim, fui mandado embora, saí, não sei dizer ao certo, mas o mais provável acho que foi alguma coisa entre um desses dois aqui, tá? Porque eu lembro que, na época, olha só, na época o governador era muito dificultador, que era a Ana Júlia do PT, mas depois a Vale teve alguns governadores, o Pará teve uma sequência de governadores mais facilitadores, então eu acho que a Vale deve ter migrado entre esse cenário e esse por algum tempo, né? Acho que eles conseguiram colocar a casa lá para ter uma conversa melhor com os stakeholders, né? E aí iria cair nesse ao invés desse cenário de baixo. E era importante você ter uma conversa ou um relacionamento com as partes interessadas, porque você pode ter muito prejuízo ou ganho graças a isso. Eu lembro que também nesse período de 2008, essa época aconteceu de tudo na Vale, gente, vocês não têm noção. Olha só, foi a época que a Vale estava, né, se expandindo. 2 anos antes, 2006, tinha comprado a INCO, International Nickel Company, uma empresa canadense, produtora de níquel. Então, isso foi o pontapé inicial da Vale como grande global, né, uma empresa global, porque essa empresa de níquel, ela atuava e atua ainda em lugares do mundo, né, que a Vale não atuava, como, por exemplo, Indonésia, em uma ilha no Pacífico, que eu esqueci o nome agora, não lembro se é Nauru, enfim, é um desses países do meio do Pacífico, né? Você tem uma noção da amplitude, da distância geográfica de onde a empresa começa a operar. Então, aconteceu muita coisa. Então, era muita coisa para você dar conta ao mesmo tempo. Então, relacionamento com stakeholders significa isso também, conversar com o pessoal, né, da Indonésia, o governo da Indonésia, de repente, uma coisa que você nunca tinha feito e agora, de repente, precisa fazer. Conversar com o governo da Indonésia, talvez o governo regional. Outra coisa, índios. A estrada de ferro de Carajás liga o sudeste do Pará com Mato Grosso, com o Maranhão, uma área onde você passa por várias aldeias indígenas. Um belo dia lá, os indígenas acharam que a Vale estava fazendo muito barulho com a estrada de ferro, espantando a caça, né, e eles estavam ficando sem a caça, resolveram fazer uma invasãozinha, invadiram a estrada de ferro de Carajás. E para tirar os índios leva, se eu não me engano, 5 a 10 dias. Vamos dizer 7 dias, vai. 7 dias perdendo milhões de dólares por dia, porque você não conseguia exportar
né, o seu minério de ferro, que estava todo comprado pela China, contratado, fazia meses. Imagina o estrago que não foi isso aqui. Então, entende por que empresa grande, mega empresa, precisa ter relacionamento com partes interessadas muito ajustado, muito afinado, né? Não sei a situação da empresa de que vocês trabalham, mas pensa nisso aí, vocês que estão em banco, aí, o Itaú e Bradesco, eu imagino que tem bastante isso, né? E outras empresas também, certamente. Mas, enfim, isso aqui eu vou explicar em detalhe, tá? O cenário alternativo, como que a gente elabora esses cenários. O importante é entender isso, tá? Que a gente está lidando com incertezas, e as incertezas principais, mais incertas e mais impactantes na empresa, no governo, seja lá aquilo que você esteja estudando. Bom, é isso. Vamos lá agora falar uma série de coisas sobre cenários em geral, mas antes até, quando eu for pensar em cenários alternativos, eu foco nisso aqui, ó. Nisso que eu estou mostrando para vocês. Nesse retângulo, o que é constante e mudança certa ou pré-determinada, não é que não me interessa, mas interessa menos. Por quê? Porque eu já sei que vai fazer, como vai se dar, e em sabendo como vai se dar, ou aquelas coisas constantes, é só você manter aquilo, tá? Com os elementos constantes, é só você manter as políticas, né? Com o que é certo, você faz uma determinada ação que você já sabe que vai funcionar. O duro é o incerto. Como eu lido com o governo do Estado, que eu não sei se vai ser facilitador ou não. Tá? Então, é esse tipo de coisa, tá certo? Que a gente vai pensar nas variáveis, o que é importante, o que afeta o meu cenário, mas isso daqui que é o importante, mudança incerta. Tá? Eu não sei onde vai dar, então eu tenho que entender bem isso. Que tipo de incerteza e qual incerteza é. E aí, vendo quantas mudanças incertas, fazendo a combinação para chegar em alguns cenários, em várias hipóteses diferentes sobre como vou lidar com a incerteza, eu chego nos meus cenários. Tá? E foi assim que eu cheguei nesses 4 cenários aqui. Ó. Esses 4 cenários foi nada mais do que combinando hipóteses sobre como encaminhariam certas incertezas. Tá? Aí eu delineei cenário A, cenário B, cenário C. Tá? Cenário alternativo é isso, então, gente. Vamos ver em muito detalhe semana que vem. Agora, vamos dar uma mudada de rumo na prosa um pouco e falar sobre algumas coisas relacionadas a cenários. Já está claro para vocês que eu aqui vou ver cenários extrapolativos e cenários alternativos. Beleza. Enfim, já vimos cenários extrapolativos, vamos tentar fazer mais um exercício de cenário extrapolativo e, a partir da semana que vem, os cenários alternativos. Tá. Agora, tem mais algumas coisas que são importantes a gente discutir aqui sobre cenários. Primeiro, o que é um cenário de referência? Tá certo? O cenário de referência é dado a informação que eu tenho antes, considerando todas as incertezas que eu estou considerando no meu modelo, né, e na combinação de hipóteses que vai dar alguns cenários. Dado tudo isso, né, que vão me dar alguns cenários possíveis, sei lá, geralmente são 4, mas pode ser 8, pode ser 2, sei lá. Qual desses cenários que você conseguiu delinear, qual deles é o mais provável? É essa a ideia de cenário de referência. Então, eu sempre pergunto para as pessoas que estão modelando desse jeito, tem 4 cenários com 4 nomes diferentes aqui, qual desses você acredita que é o mais provável? Esse é chamado de cenário de referência. Tá? Eu, neste caso em particular, eu achava que a empresa ia conseguir lidar cada vez melhor com os partes interessados e que o governo fosse eventualmente facilitador, então que esse fosse o cenário de referência. Então, um dos seus cenários é aquele mais provável. Eu sempre peço para as pessoas apontarem um cenário de referência, tá bom? Então, essa é a ideia de cenário de referência que é importante entender e levar aí, caso a gente pergunte. Aí é aquele mais provável, tá? O cenário normativo é o cenário desejado, tá certo? Não confunda o cenário normativo com o cenário de referência. Então, esse é aquele que eu acho que é mais provável, né, dado o meu conhecimento e o meu entendimento hoje, tá? Porque nós estamos falando do presente, estamos falando de dezembro de 2020. O que eu posso enxergar sobre o cenário de 2035 e escolher um daqueles como de referência? Então, aquilo é uma coisa. Agora, o cenário normativo já é uma outra coisa.
um cenário desejado. Ó, eu gostaria de escolher um dos cenários que eu delineei como sendo aquele cenário normativo, aquele que eu gostaria que acontecesse. É o meu futuro desejado, tá certo? Isso para que serve, né? Isso aparece muito tanto para a empresa, mas também na avaliação de cenários para governos, ou entidades públicas, ou entidades né, sem fins lucrativos, também aparece por conta disso aqui, olha. A gente pode pensar à medida que tem o cenário, os cenários servem para quê, basicamente? Para a gente tomar ação, né, estratégias, elaborar estratégias. Então, se eu tenho 4 cenários possíveis para acontecer até 2035, pode ser que eu queira fazer algumas coisas nesse meio tempo, né? Ou seja, o que eu faço em 2021, o que eu faço em 2022, 2025, 2030, 2033, 2035, tá? Eu posso ver aí quais são os cenários de referência. Então, eu acho que o mais provável é chegar naquele cenário papas e beijos, ou é a vida é bonita e é bonita. E, para chegar lá, como é que eu faço? De repente, esse cenário, a vida é bonita, é o meu futuro desejado. E também pode até ser o meu de referência, o mais provável. O importante é que, ano a ano, ou mês a mês, dependendo de como você quiser a sua estruturação, né, desse planejamento, o importante é que você vá avaliando os avanços e as mudanças, se, né, feita alguma coisa ou não, se a gente está indo na trajetória daquele estágio, daquele cenário ou não. Tipicamente, são precisos, sim, estratégias para você conseguir, porque quem que vai direto, por exemplo, voltando aqui, eu posso achar que esse aqui é meu cenário de referência e é o normativo, eu gostaria que acontecesse. Mas se eu não tomar nenhuma ação, eu não vou conseguir ter um relacionamento integrado com os stakeholders. Pode ser que eu tenha que tomar até uma ação aqui, uma coisa que tipicamente não é ação de empresa, né? Interferir em sucessão político-partidária. Que tipo de ação que eu posso fazer? Então, é isso também. Tá? Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que à medida que a gente vai caminhando para o futuro, à medida que eu vou chegando perto de 2035, né, eu tenho que fazer ações, né, e avaliações. Ações, né, ou seja, agir, e depois avaliações para ver se eu estou agindo corretamente, passo a passo. Estou tendo avanços? O tempo vai passando, porque o tempo não para. Tem que ter, né, evolução na direção do cenário que eu acho que que eu gostaria que fosse, ou que eu acho que vai ser. Então, é isso, tentar influenciar na trajetória em relação ao futuro desejado. Tá bom? Bom, esse, então, é a principal discussão aqui sobre o cenário desejado, certo? É bom ter um futuro desejado para você tentar caminhar em relação a ele, tentar ver se ele é mais provável, tentar ir caminhando com ações, né, e depois com avaliações ao longo do tempo, você pode manter a direção ou talvez tomar outras estratégias, outras ações, correção de rumo, né, esse tipo de coisa. Legal, gente? Cenário normativo. Tipicamente, no caso do cenário, quando a gente fala de governo, é uma coisa, quando fala de empresa, é outra. Tipicamente, no caso de governo, a gente pensa, sim, em cenários normativos. Tá? Então, planejamento estratégico de energia elétrica de uma empresa estatal de energia, Petrobras ou Eletrobras, sei lá, você pode muito bem ter vindo com aqueles 4 cenários bonitinhos que eu mostrei para vocês. Tá? Mas, no caso do governo, quase sempre você fala, assim, em cenário alternativo. Sendo que até o cenário alternativo ele pode até ser diferente dos seus cenários alternativos. Ou seja, eu posso chegar à conclusão que eu tenho aqueles 4 cenários lá. Só que eu não gostei de nenhum deles. Por exemplo, volta lá, volta lá, volta lá. Tem esses 4 cenários. Só que pode ser que nenhum deles seja legal. Pode ser que esteja um outro quinto cenário, meio que aqui, flutuando, ou aqui entre os dois, ou aqui numa terceira dimensão, que é o cenário que eu gostaria. Então,
nesse caso, e às vezes acontece isso, principalmente quando é governo, esse cenário normativo tem que ser formulado bem delineado, tá certo? Por quê? Para poder dirigir a rota com as ações em direção a esse tal cenário normativo. Bom, muitas vezes a empresa não faz cenário normativo, mas sim, ela pensa só nos cenários alternativos. Já vou falar sobre empresa, mas note que quase sempre o governo, seja o nível que for de governo, federal, estadual, municipal, que esteja fazendo essa avaliação, você elabora, sim, os cenários alternativos, mas quase sempre faz aquilo que é desejável. Então, estou pensando hoje em 2020, agora, 1º de janeiro, vão entrar novos prefeitos, então estou aqui em Santos, município de Santos, vai entrar um novo prefeito. Aí o prefeito vai fazer cenários alternativos. O pessoal faz um exercício, elabora e mostra para ele. E o prefeito fala, olha, tem alguns... Enfim, não esqueçam de colocar um cenário onde eu quero levar Santos para uma cidade com maior qualidade de vida, com a continuação da manutenção da qualidade de vida, com uma melhora na renda, com uma melhora no emprego, principalmente nos setores de alta tecnologia. Enfim, esse é um cenário normativo, que pode não necessariamente fazer parte dos cenários alternativos, mas que, em caso de governo, é importante ter cenário normativo. Por quê? Porque o governo tipicamente tem um planejamento estratégico de ações, né, para levar ao cenário onde ele gostaria de ir. Por isso que é importantíssimo montar ou apontar um cenário normativo quando fala-se de governo. Ok? Caso de governo, então, é isso. Olha, está aqui os meus cenários, né? E eu aponto o cenário desejado. Note que, às vezes, a gente que tem 4 cenários aí nessa metodologia, às vezes, o cenário desejado é um deles, às vezes não. Tá? E aqui está a realidade de hoje, e aqui estão as ações que vão me fazer com que eu caminhe para esses cenários, ou seja, a estratégia. Então, tipicamente, em governo é assim, tá? Já a empresa ela lida assim, olha, a Vale, eu estou... É menos importante, talvez, o cenário normativo, por quê? Porque ela está num ambiente de negócios. Ela está aqui, ó, já mostrando o cenário seguinte, ela está aqui na realidade atual dela, tá certo? E ela tem que caminhar dentro desse mercado que ela está vendendo minério de ferro, está exportando para vários países, etc, etc. Tudo bem, ela está nesse mercado. Esse mercado é a realidade dela. Então, como vai ser em 2020? Bom, eu gostaria que fosse cheio de grana no bolso, né, com os meus acionistas felizes, com a empresa expandindo, mas a verdade é, o que ocorre, né, a partir daqui, ó, dessa realidade atual para frente. Então, o mais importante para ela é ver avaliar os cenários de longo prazo, os cenários alternativos, e, chegando neles, que é o ABCD, os 4 cenários nossos, dentro do ambiente de negócio delas, eu tenho que falar assim, opa, o que é oportunidade e ameaça para mim, se eu chegar num desses cenários aqui? Por que a empresa faz isso, oportunidade e ameaça? Porque, tipicamente, né, elas são coisas que está dentro da alçada dela que ela pode lidar. Aproveitar oportunidades e neutralizar ameaças, tá certo? Dentro dos pontos fracos e dos pontos fortes que a empresa tenha hoje. Então, essa que é o SWOT, análise SWOT, né, de gestão estratégica de empresa, tudo bem, não adianta só você me mostrar quais são os cenários mais importantes do futuro, porque eu estou aqui, ó, eu vou caminhar para um desses 4 cenários aqui, ABCD, mas eu estou numa realidade atual. E como que eu evito de chegar naquele cenário ruim? Como que eu faço para chegar no cenário bom? Aí sim, explorando oportunidades e ameaças. Portanto, eu preciso de uma estratégia. Tá? Então, o ponto que eu estou querendo dizer, comparando esse com o anterior é que aqui, tipicamente, no governo, a gente elabora um cenário desejado, independente do cenário alternativo. É o que eu desejo, eu quero chegar lá. Se eu vou chegar lá, eu não sei. Agora, a empresa não pode se dar esse luxo. A empresa tem que ver os cenários, os mais prováveis, dadas as incertezas, e se preparar para cada um desses cenários. Por quê? Porque tem coisa que não está na alçada dela. Muita, aliás, coisa não está na alçada dela.
né? E ainda assim ela tem que sair dessa realidade atual para um desses cenários aqui que pode acontecer. Então, ela tem que se preparar, tem que tomar uma série de ações dentro da estratégia, olha aqui a estratégia, dentro da estratégia dela, uma série de ações para lidar com cada um dos 4 cenários. Por quê? Para ela não ser pega de surpresa. Daí ela chega em 2035 no cenário C, não fez nada, aí ela dança, fecha, né? Então, deu para entender a diferença entre cenários para governo e cenários para empresa, né? Tem essa questão do cenário desejado e das oportunidades de ameaça como diferentes. Tá? Mais um ponto sobre cenários, que é importante falar para vocês. E isso vai aparecer para nós. Né? A hierarquia entre cenários, certo? No caso, principalmente, a hierarquia linear. Tipicamente, a gente que está fazendo cenários aqui, vai existir uma hierarquia entre diferentes cenários possíveis. Tá? Porque, vejam vocês, suponha aí que estamos falando do própria Vale, ou então pensando no governo regional, ou no governo nacional, tá? Eles elaboram cenários. E, às vezes, um cenário nacional é um cenário para um país como um todo. Tá? Ele, nesse cenário nacional, para aquele país como um todo, eu estou elaborando para uma determinada área, por exemplo, sei lá, como vai ser a economia, pensando nesse cenário. Ele é um cenário em si bem delineado, bem definido, a gente pode pensar em certezas, pensar em 4 cenários possíveis, futuros, beleza. Só que ele é afetado por um cenário hierarquicamente maior, que é chamado cenário global ou cenário internacional. Ou seja, o que ocorre na esfera global, né, no mundo, nos outros países, nos outros continentes, pode vir a afetar esse cenário nacional aqui, tá certo? E dependendo do que acontecer nesse cenário global, pode afetar o seu cenário nacional de uma maneira ou outra, certo? Então, ele é um cenário hierarquicamente inferior aos cenários globais, ou seja, parece existir uma hierarquia entre cenários diferentes, tá? De uma dimensão maior para uma dimensão menor, dimensão que eu falo aqui, dimensão espacial mesmo, né? Ou seja, temos a dimensão global, temos a dimensão nacional e temos até a dimensão regional, e eu posso dizer até que uma dimensão municipal, tá? Enfim, são recortes espaciais, né, da dimensão espaço, que quanto maior é o recorte, né, maior o recorte, menor a dimensão que ele vai ter dentro dessa hierarquia. Então, a dimensão global é a maior de todas. Então, o que ocorre na economia internacional, na economia global, afeta a economia nacional dos vários países, uns mais, outros menos. Tá? Então, o que ocorre na economia internacional para o Brasil é extremamente dependente do que ocorre na economia americana, japonesa, coreana, europeia. Tá? Já para a economia do Laos, que é um país no Sudeste Asiático, ele também é afetado pela dimensão global. Tá? Mas ele ainda é um país relativamente fechado, talvez dependa menos da economia global como um todo, e sim, talvez, do que ocorre na Ásia, em particular na China e no Vietnã, uma vez que ele tem mais ligações com a economia desses 2 países, certo? Mas não deixa de ser uma hierarquia, tá? Do global para o nacional e do nacional para o regional. Então, lembra de cenário de referência? Eu falei para vocês agora um pouquinho do que é cenário de referência. O cenário de referência é aquele mais provável? Então, mais tarde, quando a gente for trabalhar cenários, a gente vai ter que lidar com essa questão da hierarquia. E aí eu vou pedir para você me dizer qual que é o seu cenário de referência no nível hierárquico superior. Bom, o cenário global, ele é a primeira de referência, é a primeira entrada para os cenários nacionais. Como assim? Eu vou elaborar um cenário nacional. Então, lembra que os cenários nacionais são afetados pelos cenários globais. No cenário global, você vê qual que é o de referência, ou seja, aquele que mais impacta, o mais provável dentro dos cenários globais. E aí você escolhe ele como referência, como input ou como entrada
para a elaboração do seu cenário nacional. Tá? Então, de novo, o global afeta o nacional. Quando eu estou elaborando o nacional, eu preciso saber um pouco do global. Mas qual? Aquele mais provável, aquele que você acha que é o de referência. Mesma coisa quando eu passo do nacional para o regional. Vamos supor que agora eu estou no Pará, ou em Minas, ou em São Paulo, estou fazendo meu cenário regional aqui. Tá, para eu desenhar esse cenário regional, eu preciso saber, na economia nacional, como ela me afeta, porque ela é hierarquicamente acima do nível regional, né? Então, eu tenho que ver, dentre aqueles cenários, qual é o de referência. Leia-se, qual é o mais provável. Tá certo? Então, temos aí um outro ponto importante também, essa questão da hierarquia de cenários, tá? E são diferentes recortes espaciais, né, do nível global para o nacional, para o regional e para o até municipal, digamos, e cada cenário mais acima afeta aquele mais abaixo, e quando você pensa em elaborar um cenário mais abaixo, você escolhe o cenário de referência do nível hierárquico mais acima, tá? Muito bem. Então, é mais ou menos assim. Tá bem claro isso, né? Cenários mundiais, temos 4. Esse é o de referência. Esse aqui vai ser meu input para os nacionais. Aí eu elaboro os nacionais. Agora eu quero fazer o cenário regional. Antes de fazer o regional, eu vou escolher qual que é o nacional mais provável ou de referência, que vai ser esse aqui. E esse aqui eu vou usar de input para os cenários regionais. Tá? Se eu tivesse municipal continuando, isso aqui continuaria, esta hierarquia. Tá bom? Muito bem. Finalmente, terminando esse PowerPoint, e lembrando que eu vou reenviar para vocês, porque teve uns probleminhas aí, eu vou só agora mostrar algumas coisas. Então, já que falamos bastante sobre cenários, sobre uma metodologia, semana passada, semana que vem outra, e hoje a gente vai continuar a questão do cenário extrapolativo já. Mas antes de chegar lá, eu quero mostrar para vocês algumas das coisas que estão acontecendo meio que hoje, mais ou menos hoje, no cenário mundial e no cenário brasileiro. Tá? Num cenário onde a economia do mundo, né, a americana é 23% da economia do mundo, a chinesa 13%, Reino Unido 4%, Alemanha 5%, Japão 6%, França 3,8%, Brasil 3,16%. Então, quando eu escolho a economia americana como sendo importante, da China, não é à toa. Tá? Eu não vou escolher o Camboja ou o Laos. Tá? Eu tenho que escolher esses que fazem maior parte da economia mundial para eu escolher o meu cenário global. Né? Então, logo de cara, essa torta aqui, dividindo a economia do mundo em vários países, aí tem alguns que não dá para ler, Canadá 2,3%, México 1,72%, Índia, Austrália, Rússia e Itália 2,88%, tá certo? Então, são os principais países do mundo. Então, se eu estou elaborando cenários econômicos globais, esses países costumam ser importantes, tá? Também aqui eu listei algumas coisas que estão ocorrendo na evolução recente da economia mundial. Para que eu listei isso e as próximas coisas dos slides seguintes? Eu listei essas coisas porque são coisas recentes, mudanças recentes na economia mundial, que talvez, se eu pensasse em 10 anos atrás, ou 20, ou 30, anos 90, anos 80, 40 anos atrás, talvez algumas dessas daqui não aparecessem. Certamente algumas dessas não apareceriam. Há 40 anos atrás, o crescimento chinês, né, que estava começando. Então, o que eu listei aqui são tendências ou características da economia global, ou economia mundial, que talvez possam afetar o cenário internacional. Tá? Que talvez possam afetar o seu cenário. Né? Pode ser um dos fatores condicionantes ou incertezas principais afetando o seu cenário que você vai elaborar depois. Então, algumas delas são até óbvias. Valorização do dólar e aumento da taxa de juros na economia americana.
que já está defasado, né, gente? Sabem que depois da pandemia a taxa de juros caiu, já vinha caindo, caiu mais. Tá? Mas, até por conta do aumento dos juros, o dólar vinha valorizando em frente às principais moedas. Tá? Isso aqui é novo, anos 2010, década de 10, porque na década de 2000 houve uma desvalorização contínua do dólar. Vocês vão de lembrar aí de 2003, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, como o real se valorizou em relação ao dólar. Então, isso aqui já é mais recente, mas só que esse recente aqui já está mudando o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, que já caiu. Então, quando eu falo aqui evolução recente, já está alguma coisinha aqui já desatualizada, vocês precisam pensar. Com relação à China, tem duas coisas que ainda parece estar em processo, sim, que é a questão do crescimento chinês, que crescia aí 8, 10% ao ano. Isso daí está desacelerando, né? Eles estão crescendo agora 6%, a 5%. Com a pandemia chegou perto do zero, voltou a crescer, enfim. E a questão do rebalanceamento, o rebalancing, do crescimento chinês, no seguinte sentido: eles sempre foram, durante décadas, cresceram pensando no mercado externo deles, né? Do ponto de vista deles. Agora eles estão pensando no mercado interno deles, certo? Estão pensando mais no consumo interno. Outras variáveis importantes, que também ainda algumas delas já estão mudando, já não estão menos importantes, mas ainda continuam, como, por exemplo, conflitos que ocorrem na África, no Oriente Médio, políticos, né, locais, Líbia, países da África subsaariana, expulsam população, né, que se sentem aí perseguidos e formam ondas de crise migratórias, né, gente saindo desses países, migrando aí para invadindo o sul da Europa, né, principalmente a Itália, mas também afetando os vários países, à medida que essas pessoas vão sendo absorvidas e mandadas até para outros países da Europa. A questão da democracia no Oriente Médio e na América Latina, que foi bastante importante entre 2013 e 2015, já é um pouco menor, né? E a crise estrutural da economia europeia, tá? Que, se por um lado a Europa cresceu muito durante vários anos, em conjunto, como unidade, né, União Europeia, vem passando os seus principais países por várias crises estruturais, né, fazendo com que alguns deles até queiram ou tenham votado para sair da União Europeia, como o Reino Unido, o tal do Brexit. Né? Então, a ideia é pensar fatores ou incertezas que estão amadurecendo na realidade atual, que podem ser importantes no futuro. Né? Vocês verem que algumas dessas aqui que eu mencionei já estão atrasadas, né? E essa conversa aqui do Charlie Brown com o Snoopy, né? Por que as coisas têm que acabar? Né? E o Snoopy responde, deve ser porque está abrindo espaços para coisas novas. Né? É interessante, isso, é bem ir por aí mesmo, né? Mudanças aqui acabam abrindo tendências, começando novas tendências aí. Bom, e aí, o que mais? Agora, ainda na economia mundial, e por que eu estou mostrando também essas coisas aqui? Porque depois vocês vão ter que fazer cenários, voltem para esses slides aqui e vejam se vocês acham que essas coisas que estão listadas aqui são importantes ou não no seu caso, no caso do trabalho que vocês estão principais incertezas. Gente, certeza não me interessa. O que me interessa são incertezas. Porque certeza a gente já sabe, já sabe até o jeito de lidar, né, com ela. O problema é a incerteza. Por exemplo, se o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vai mudar a política monetária em qual velocidade? Já mudou, não foi o que eu mostrei aqui? Que o Fed, agora, antes estava com aumento de juros, agora já está com queda. China, com a mudança de política monetária e política fiscal americana, como que a China reage? Saída do Reino Unido já é coisa do passado, né? Já tenho que rabiscar isso daqui. Mas impactou os outros países da área, continua impactando. Aliás, continua impactando a própria economia do Reino Unido. Né? Na minha opinião, foi um tiro no pé, foi uma bobagem muito grande o Reino Unido ter saído da União Europeia, né, da zona do euro, da União Europeia,
E, enfim, isso daí não ajuda, né? E tem uma questão associada sobre a ideia de outros países saírem. Tá? Hoje, em particular, até por conta da crise da pandemia, que acabou, né, tirando atenção de outras coisas, um tempinho atrás, aí estava se falando da possibilidade de outros países importantes saírem da União Europeia. O grande medo era, né, a grande dupla da União Europeia, Alemanha e França, se um deles resolver falar assim, não, dane-se, eu vou fazer um plebiscito também. E se entra o primeiro-ministro maluco na Alemanha, né, que eles têm conseguido manter 50 anos, desde o pós-guerra, desde Helmut Schmidt, né, o Helmut Kohl, essa mulher agora, que já também já está faz vários anos, a Angela Merkel, ela é ótima, enfim. E se entra um cara de centro-direita, igual uma certa pessoa que vocês conhecem, e resolve, sei lá, não, a Alemanha, vou fazer um plebiscito para a Alemanha sair da zona do euro. E aí? Eu acho improvável, mas são incertezas que a gente tem que pensar. E a continuidade das incertezas no Oriente Médio e África, né? Será que isso aqui vai continuar expulsando mão de obra, né? Pessoas expulsando desses países em direção à Europa, por exemplo? E os tais dos BRICS, ainda pensando no ciclo global, tá? Algumas dessas coisas aqui, o Brasil sendo um dos BRICS, né, eles surfaram nessa onda aqui, ó, que foi muito forte nos anos 2000, menos nos anos 2010. Aliás, várias coisas depois da crise financeira de 2009 viraram o vento, mudou a direção, né? Então, tem a dúvida, enquanto o dólar desvalorizou, a gente exportou, como é que fala? A gente conseguiu aumentar as participações nas exportações de minério e de soja. Quanto os juros caiu também, juros americano caindo, significa dinheiro indo para o resto do mundo, incluindo os BRICS. Então, essas coisas aqui vão continuar a surfar, os BRICS vão continuar a surfar nessas coisas aqui, debatam entre vocês, tá? Quando forem discutir o trabalho em grupo, pensar. Eu já falei que a desvalorização do dólar não tinha pio, né? Não existe mais. Né? Agora é a valorização do dólar durante um bom tempo, e com o aumento da taxa de juros, que agora não é mais queda, já teve aumento, depois agora queda de novo por conta da pandemia. Né? O que ocorre? Então, essas tendências aqui são importantes. E aí vamos entrando agora na economia brasileira. Quando você pensa em cenários do Brasil, não é? Nós tivemos uns 4 anos do segundo governo Dilma muito complicado, porque você sabe, né, aquela eleição de 2014 foi início de uma polarização política, e depois, né, 2016, a saída da Dilma, forçada ou não, do governo, seja lá o que vocês acham, mas enfim, a saída dela, e depois a entrada do Bolsonaro, né, surfando numa onda neoconservadora contra os políticos, né, foram mudanças políticas importantes, tá? E isso daqui em paralelo foram mudanças econômicas que aconteceram no país, tá? Por exemplo, no ciclo anterior, FHC, mas principalmente Lula e o começo de Dilma, o bens de consumo duráveis surfou-se nessa onda, tá? Mas já começou, a partir de 2014, demonstrar limites e se esgotar mesmo, né? Na verdade, a gente argumenta que até 2011, né, já estava se esgotando. Então, qual seria o modelo oposto a esse, que poderia substituir esse modelo de crescimento de bens de consumo durável? Um modelo de crescimento na infraestrutura. E olha, eu vou dizer para vocês, dado o PAC, né, dos governos Dilma e do Lula, parecia que finalmente, né, na década de 2010, estaríamos indo para essa direção, ou seja, que aumentaria os investimentos na infraestrutura, né, com novos projetos de parceria público-privada,
né, tanto na área de portos quanto na área de aeroportos, estradas, ferrovias, infraestrutura de telecomunicações. Houve algum crescimento nessas áreas, sim, né, mas ele, ele não se, não se ele não decolou do jeito que poderia ter decolado, tá? Por vários problemas, inclusive de retorno de projetos e dois, instabilidades políticas, né? Então, os investimentos que eram para ter tido acabaram sendo bem aquém do que foi, tá? Enfrentamento de problemas estruturais da economia. Que problemas seriam esses, né? Reformas microeconômicas. O que vocês acreditam que são esses problemas que a economia brasileira tem? Sabe essa velha história do custo Brasil? Será que o custo Brasil caiu nesse período recente? Será que ele tem espaço para cair? Ou o que precisa ser feito? Ou o governo Bolsonaro está fazendo as ações na área de enfrentar esses vários problemas estruturais, sendo, por exemplo, a questão do custo Brasil? Enfim, esse tipo de coisa que eu rabisquei aqui são coisas que a gente começa a pensar quando se vai para um segundo nível hierárquico, agora pensando em cenário nacional, tá? E continua ainda, esse slide, na verdade, é ligado a uma espécie de continuação aí do que a gente já começou a mencionar aqui, a ideia de que investimento na infraestrutura, apesar de já ter tido algum avanço, ele continua baixo, certo? As outras áreas de infraestrutura, infraestrutura pública, né, há uma péssima gestão e investimentos ineficientes em áreas tão importantes como saúde e educação, que, né, são áreas importantes para o crescimento de longo prazo do país. Então, outras mudanças microeconômicas que eu mencionava para vocês no slide anterior, são também essa ideia de que ainda é bastante burocrático o nosso sistema de nascimento e fechamento de empresas e o próprio sistema tributário, né, mudanças nisso. E, finalmente, uma ausência completa, infelizmente, para quem já viu que esse país teve planejamento de longo prazo, até pelo menos os anos 70, e que isso foi se perdendo ao longo dos anos 80, e de uma dificuldade muito grande, embora aí, talvez o governo FHC e Lula conseguiram fazer um pouco de planejamento de longo prazo, talvez Dilma também com os PACs, né? Mas existe, nos últimos anos, um pouco dessa confusão, a ausência completa talvez seja forte, mas certamente confusão ou dificuldade de ter um norte no planejamento de longo prazo. Tá? E, finalmente, a questão da distribuição de renda, que houve, né, um grande avanço nos anos 2000, como vocês sabem, e até nos anos 2010, né, como os dados de emprego de longo prazo podem ter mostrado, né, para vocês, né, a queda do desemprego, embora nos últimos anos tenha retomado um aumento no desemprego, não seria ainda justamente ligado ao problema na educação e na saúde, né, de os gastos não eficientes e no emprego também, na geração de empregos, né, através das empresas, sistema tributário, possam ter causado uma parada na melhoria da distribuição de renda. Então, são questões que aparecem no cenário nacional. Então, além disso, mais 3 slides aqui, rapidinho, até porque algumas das coisas são repetidas. Crise política, né? Não tenha dúvida que influencia bastante o nosso cenário nacional e aí, por conseguinte, cenários regionais também. E essa crise política fruto, né, da polarização que foi sendo crescente a partir, primeiro, das insatisfações da população, né, nas passeatas de 2013, mas nessa briga latente aí, dessa divisão da população com relação a, talvez, governos de esquerda, de centro e de direita entre 2014 para frente, né, uma ruptura nisso, mas talvez não uma ruptura no clima institucional, mas sim uma divisão no modo de ver o que o Brasil vinha fazendo antes, né? E a consequente queda na produtividade, recessão na economia, investimento público, educação e saúde frágeis, reforma tributária que não caminhou, né? Inclusive a tentativa de colocar o teto
é bastante questionado, mas depois colocado de lado pelas necessidades da pandemia recente, né? E a questão do grau de investimento, eu acho que até nem mais ando podendo falar muito nisso quando se tem tantas outras coisas prementes. Mas, enfim, são questões da atualidade do Brasil. Aqui também, depois vocês olhem com calma, eu coloquei algumas coisas sobre política monetária e política fiscal, né? Até que ponto uma política fiscal para gerar superávites primários e o teto dos gastos, sem avaliar a reforma tributária, né, é complicado. E a política monetária, será que ainda é importante ou interessante manter a questão de política monetária ligada às metas de inflação, como foi desde 99? Política cambial instável. E note isso aqui, como isso aqui já é anacrônico. Né? $4, R$ 4 por dólar, esse patamar, né? Vocês viram muito bem que a gente tem flutuado entre os 5,99, tocando no 6 e o 5. Né? Inclusive, essa semana aí, ontem ou antes de ontem, tinha fechado no 5,10. Então, estamos aí entre os 5 e 6. Então, 4, esquece, 4 é inviável, totalmente, muito improvável. Mas você pode pensar numa política cambial entre 5 e 6 reais, né? De modo a não ultrapassar os 7, de preferência. Não, desculpe, não ultrapassar os 6, para não ir nos outros níveis, né? Políticas de renda, né? Agora a questão do impacto do consumo sobre transferência de renda menor, salário mínimo, a questão do investimento em infraestrutura, né, como geração de empregos e crescimento em outros setores, e uma política industrial que, enfim, some, depois ela volta de uma maneira incipiente. Essas são questões brasileiras. Que mais? Desvalorização, desaceleração do PIB, participação no comércio internacional continua pequena. E muitas dessas questões aqui eu não escrevi de propósito, né? Muitas questões aqui já estão menos importantes até quando você fala em cenário nacional, por conta da pandemia, né? E isso não é só o Brasil, não. No mundo inteiro, na verdade, várias coisas ficaram de lado completamente por conta da pandemia, né? Então, enfim, como agora é pensar como que vai o mundo ou cada país se recuperar da pandemia, né? É uma questão mais premente do que talvez essas questões que a gente está mencionando aqui. Muito bem. Atividade 3, chegamos a esse último slide. Muito bem. Eu pedi na semana passada para vocês fazerem a atividade 2. Agora, essa atividade 3 é uma continuação da atividade 2, como vocês estão vendo nesse slide, muito parecido com o slide da atividade 2 que vocês fizeram. Na atividade 2, eu pedi para vocês escolherem entre essa lista de variáveis aqui, taxa de juros, taxa de câmbio, PIB nominal, desemprego, exportações, inflação, consumo, investimento e importações, entre 2009, 2019 e 2023, com essas fontes aqui, tá? No Banco Mundial você acha todas essas variáveis, só que estão com os nomes em inglês, né? De qualquer modo, tem Banco Central, IBGE, NP, a data também, esses dados, certamente. Então, vou deixar a própria escolha de vocês, mas escolha. Na semana passada foi escolha de uma dessas variáveis aqui. Tá? Uma dessas variáveis. E aí, na semana passada, qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é fazer o mesmo cenário que vocês fizeram na semana passada, igualzinho, um cenário básico, um cenário otimista e um cenário pessimista, que envolve continuidade, melhoria ou piora na trajetória da sua variável econômica, vocês já entenderam, né? Para fazer até 2023, no máximo, ou seja, cenário histórico, dado histórico até 19, e dado de projeção vai ser 20, 21, 22 e 23. Então, esse aqui é o nosso período
de tempo. Básico, otimista, pessimista. Agora, o que é diferente em relação à semana passada? Semana passada era uma variável. Agora eu vou pedir para vocês escolherem 3 variáveis, sendo que uma delas é aquela que você já fez na semana passada. Ou se você escolher o PIB antes, né? Agora você vai escolher PIB mais 2. Tá? Então vai repetir uma, beleza. Isso já está feito da semana passada. Mas qual é a ideia aqui? A ideia aqui das 3 variáveis em conjunto é o seguinte: você pensar que essas variáveis, como a gente vem falando de cenários aí, elas são ligadas entre si, elas têm relacionamento. Inclusive, no caso da economia, né, existem várias equações aí que mostram a ligação entre as variáveis. Então, por exemplo, o PIB nominal tem uma ligação com o consumo, com o investimento, com as exportações, com as importações e até com o gasto de governo, né? Que ligação é essa? Bom, é algo que vocês conhecem bem, e eu vou apontar aqui só um minutinho. Algo que vocês conhecem de longa data. Estão careca de saber que o PIB nominal é dado pela soma de consumo, investimento, gastos do governo, exportações, subtraindo as importações. Então, é lógico, se você escolheu PIB e investimento, num cenário o PIB está indo para cima, o seu investimento, né, por ter essa ligação positiva entre os dois, o investimento vai acompanhar, é lógico. Agora, se no seu cenário você fizer PIB caindo e investimento subindo, vai errado. Se no meu cenário pessimista o PIB está caindo, eu colocar investimento subindo, no cenário pessimista, de ambos, está errado. Por quê? Porque eles vão na mesma direção. Agora, importação não. Vamos supor que eu escolhi importações, tá? E PIB. Se no meu cenário positivo o PIB está subindo, as importações no cenário positivo têm que estar caindo, porque elas estão indo nas direções opostas. Olha o cenário, olha o negativo aqui. Tá? E no cenário pessimista, o contrário. Vamos supor, esse aqui está caindo e esse aqui está subindo. Em cada um dos seus cenários negativos. Né? Nos cenários pessimistas. O que mais? O que mais que existe aí? Olha só, tem uma outra taxa super importante aqui, uma outra equação, que é isso aqui, ó. A taxa de juros, diferença da taxa de juros Estados Unidos. Ops, errado. Risco isso aqui, foi mal. Taxa de juros no Brasil menos a taxa de juros no exterior. A variação das duas, diferença entre essas duas taxas de juros vai ser igual a uma constante vezes a taxa de câmbio do real versus o dólar. Essa aqui é a paridade coberta de juros, que vocês viram na macro 2, ou talvez até na aula final de economia internacional. Tá? Então, gente, se você câmbio é uma das suas variáveis, olha só como o câmbio se relaciona com os juros no Brasil. Olha só como desemprego, cadê? Desemprego. Desemprego
esse Uzinho aqui eu vou chamar de desemprego menos a taxa de desemprego num país é proporcional menos uma constante vezes variação do quê? Variação do quê? Da inflação. Inflação está aqui também. Olha a inflação aqui. Desemprego. Essa aqui é a curva de Phillips. Nova curva de Phillips, como é que chama isso? A curva de Phillips reformatada. Ou seja, divergências da taxa de emprego à taxa de emprego natural. Não, vamos botar natural, então, aqui, ao invés de fixo. Tá? Variações com relação à taxa de desemprego natural da economia é inversamente proporcional à variação da inflação. Então, maior inflação, menor desemprego. Curva de Phillips. Que mais? Que mais que eu posso estar esquecendo aqui? É isso. São modos, eu posso estar esquecendo algumas outras relações importantes. Se eu posso pensar em PIB, em colocar inflação aqui também nessa equação, porque essa equação é o juros nominal e taxa de câmbio nominal. Mas se eu colocar câmbio real, descontando a inflação, e os juros também descontando a inflação, juros reais, aí é a paridade coberta versus a paridade encoberta, descoberta. Lembra disso? Então, enfim, pelo menos essas equações aqui já dão uma ideia das relações entre essas variáveis aqui. Então, escolham 3 dessas variáveis, sendo que uma delas é aquela da semana passada, que vocês já fizeram, o básico, otimista e pessimista, e aí faça o cenário para as 3. Só que agora, lembre-se que o mundo tem uma lógica interna. Existe uma lógica que liga desemprego com inflação, juros com câmbio, PIB com essas variáveis aqui. E tem a lei de Ockham também, né? Que o emprego ele é proporcional, o PIB é proporcional ao emprego. Menos a taxa de desemprego. Ou seja, o emprego. Quanto maior o emprego, maior o PIB. É a outra relação causal na outra direção, né? Quanto maior o PIB, maior o emprego. Mas existe essa relação entre as duas positivas. Tá? Então, se diminui o desemprego, ou aumenta o desemprego, o PIB vai na direção oposta. Lei de Ockham. Enfim, são variáveis aí que vocês vêm vendo desde introdução à economia, e essas variáveis, relação entre variáveis são importantes, devem ser levadas em conta quando vocês fazem esse cenário extrapolativo. Gente, esse exercício aqui pode parecer até bobagem e tal, mas eu garanto para vocês, se você depois no banco ou algum outro lugar tiver que lidar com algum modelo, né, macroeconômico que tem todas essas relações aqui dentro deles, você pode, quando você fizer um cenário extrapolativo de uma variável, cenário básico, otimista e pessimista, as outras vão acompanhar dessa maneira. Só estou querendo fazer um exercício para ver se vocês, né, pensam nisso. Tá? Então, não adianta eu botar o PIB indo na mesma direção que as importações. Tem um menos aqui. Tá? E a mesma coisa o PIB e o desemprego. Né? O emprego está na mesma proporção que o PIB, mas o desemprego né? Quanto maior o desemprego, menor o PIB. Enfim, paridade de juros e a curva de Phillips, só para mencionar algumas relações macro. Não estou lembrando de todas, mas as principais, pelo menos aqui, tá bom?
2 semanas também para entregar isso, tá? Eu vou terminar aqui.